Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. E hoje, né, vamos dar início a mais uma resolução de exercício do livro de eletromagnetismo do Reich, da oitava edição, dando continuidade, né, à nossa série, né, desse livro aí, muito importante no curso de Engenharia Elétrica, Eletrônica, da Computação. Inclusive vai aparecer na descrição aí, né, na parte de cima, o link da playlist que tem outros exercícios resolvidos, né, desse material. Então a intenção aí é resolver o máximo de exercícios possível, né, para estar aí contribuindo com o pessoal que está, né, nessa fase aí do curso, ok? E hoje selecionei um exercício presente do capítulo 6, que é o capítulo referente a capacitores, um conteúdo de extrema importância, né, porque capacitores está presente em absolutamente quase todas, né, as aplicações, os projetos de engenharia elétrica, eletrônica, da computação, no estudo de circuitos, eletrônica analógica, né, porque é o dispositivo que armazena energia na forma de campo elétrico, né. Claro que aqui nesse capítulo ele vai voltar mais puxado mais para a parte da física e tal, mas é importante a gente ter o conhecimento básico, né, para aplicações futuras depois, tá bom? E nesse quesito, ele basicamente pede para a gente poder estar determinando a permissividade relativa, ou seja, é a permissividade do material dielétrico, né, o material que existe entre essas placas, em relação à permissividade elétrica padrão, né, que é a permissividade do vácuo. E esses parâmetros são extremamente importantes porque é estudando a quantidade de vezes que essa permissividade aumentou em relação à permissividade do vácuo que a gente vai conseguir perceber quantas vezes foi aumentada a capacidade de armazenamento de carga desse capacitor, né? Então, é uma relação extremamente importante aí, que é o que a gente vai fazer nos três quesitos, beleza? Então, nosso objetivo, né, tanto na letra A, B e C, vai ser achar a permissividade relativa para depois dividir pela do vácuo, né? Então, na letra A, a gente vai ter que, né, como todas as letras, a gente vai ter que buscar formas de estar descobrindo essa permissividade. Na letra A, ele informa a área, né, dessas placas, a distância que separa essas placas, o potencial e diz a quantidade de energia que eles estão armazenando, né? Então a gente vai manipular aqui os nossos parâmetros para ver se a gente consegue achar esse valor, né? Então, é importante mencionar que a energia armazenada de um capacitor, ela pode ser dada por meio da razão, né, do quadrado da quantidade de carga por duas vezes a capacitância. Mas a gente não tem a quantidade de carga, nem tem a capacitância. A gente tem potencial, mas a capacitância é a razão entre a quantidade de carga e o potencial elétrico. Então a gente já consegue aí matar uma variável, né? Então voltando ali para a nossa expressão de energia, quantidade de carga é elevado ao quadrado sobre duas vezes a capacitância. Mas a capacitância é a quantidade de carga dividido pelo potencial. Então já assumiu uma variável aí, né? Então dando continuidade, essa quantidade de energia, né? Carga elevada ao quadrado, divisão de frações, então conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. E a gente já consegue fazer uma simplificação, né? Cortar esse quadrado com isso aqui, vai só carga ao quadrado por carga é carga, né? Então, essa energia armazenada no capacitor, ela pode ser dada, né? Cadê ali? Vai ficar carga vezes potencial dividido por 2. Então a gente pode isolar a carga, né? Vamos achar esse valor. Talvez aí você pode estar resolvendo de outra forma. Eu encontrei essa aqui. Então, quantidade de carga é duas vezes a energia armazenada dividido pelo potencial. Então, a gente já consegue achar a carga, né? Duas vezes. A energia eu tenho, que é 1 microjoule, então 10 elevado a menos 6, dividido pelo potencial, que é 12. Simplificando numerador e denominador por 2, a gente acha aí, né, que essa carga é 10 a menos 6 dividido por 6 coulombs, né? E da mesma forma que capacitância é a quantidade de carga pelo potencial, é também a permissividade do dielétrico vezes a área das placas dividido pela distância. Então, né, é, pegando duas relações, então quantidade de carga dividido por potencial é igual a permissividade que eu quero vezes a área das placas dividido por D, né? E aí agora ficou fácil de achar a permissividade, porque eu tenho a quantidade de carga, tenho um potencial, tenho a área das placas e tenho a distância. Então eu só vou isolar aqui, né, de deixar logo no padrão, né, exercício aí praticamente, o quesito praticamente resolvido. Então permissividade, quantidade de carga, vezes a distância, dividido pelo potencial, vezes a área, né.
Então agora, vamos fazer aqui as substituições. Permissividade, quantidade de carga, que é 10 elevado a menos 6, dividido por 6, vezes a distância que separa. Deixa eu só, cadê ali? Qual é? 80 microjoules, vezes 80, vezes 10 elevado a menos 6. Melhorar esse zero aqui. E ali no potencial, 12, e a área, 0,12. E aí, fazendo essa divisão aqui, eu achei, né, 9,259 vezes 10 elevado a menos 12, coulomb ao quadrado, Newton, metro quadrado. Mas ele quer a permissividade relativa, né? Ou seja, é a permissividade do dielétrico dividido pela permissividade no vácuo. Então vai ficar 9,259 vezes 10 elevado a menos 12, dividido por a permissividade no vácuo, né, é 8,854 vezes 10 elevado a menos 12. Então simplifica aqui as potências, e isso aqui na minha calculadora dá aproximadamente 1,0458. Só que o gabarito do livro, ele trabalhou só com duas casas decimais, então arredondando aí vai ficar 1,05, né? Aumentou um pouquinho o poder de armazenamento de carga, né? Melhorou um pouco de elétrico e do material. Beleza? Então, letra A resolvida. Vamos seguir para a letra B, né? Na letra B, agora, ele coloca para a gente a densidade de energia, o potencial e a distância que separa essas placas, né? Então, vamos colocar aqui a densidade de energia, né? Ele colocou 100 joules por metro cúbico, deu potencial como 200 volts e deu a distância que separa as placas de 45 micrômetro. Deixa eu ver se é isso mesmo. É isso mesmo, 45 micrômetro. Beleza. Então vamos lá, né? Ver o que a gente pode fazer. Repare que densidade de energia, ou seja, a quantidade de energia dividido por um volume, né? E aqui no caso, nós estamos numa situação privilegiada, porque se eu tenho duas placas paralelas, a região dielétrica que existe entre essas placas, ela tem um formato de um paralelepípedo. E a gente sabe que o volume de um paralelepípedo, você pode escolher uma das áreas das faces opostas e multiplicar pela distância que separa essas placas, né? Então a gente pode colocar essa relação, né, de densidade de energia como a quantidade de energia total dividindo pelo volume. Só que volume, né, é a área vezes a área das placas vezes a distância que separa essas placas, né? E aí, por enquanto, a gente também não consegue muita coisa, né? A gente vai ter que continuar manipulando essa expressão aí, mas, como a gente já tinha usado lá no começo, a quantidade de energia ela pode ser obtida por meio do quadrado, né, da quantidade de carga, dividido por duas vezes a capacitância. Então, substituindo ali, essa densidade de energia ela pode ser obtida, né, quantidade de carga elevado ao quadrado, e duas vezes a capacitância vezes a área vezes a distância aí, né? E agora já está começando a melhorar porque estão começando a aparecer algumas relações que a gente conhece, né? Eu vou desmembrar ali aquele numerador, quantidade de carga ao quadrado, então carga vezes carga sobre duas vezes a capacitância vezes a área vezes a distância ali, né? E as manipulações que a gente já consegue fazer aqui. Por exemplo, né? Então, a gente já consegue reescrever ali, onde tem quantidade de carga dividido por capacitância, potencial elétrico. A gente tem também uma outra relação aqui, ó, que é quantidade de carga dividido por área. Então, isso é distribuição superficial de carga. Então, é um ρS. Né? Então, vamos colocar ali sobre o 2 vezes D. Né? A gente já consegue também achar uma outra relação aqui, que é o potencial dividido por distância. Se é placas paralelas, isso é campo elétrico. Né? Campo elétrico em placas paralelas, isso é ensinado lá no ensino médio.
você consegue obter por meio da razão. Então, a diferença de potencial dessas placas pela distância que ela separa, né? Então, já começando a melhorar aqui a nossa expressão. Então, vai ficar campo elétrico vezes distribuição superficial de carga dividido por 2. E também existe uma outra relação que o campo elétrico ele é igual à distribuição superficial pela permissividade. Então, permissividade ela é igual à distribuição superficial pelo campo elétrico ali, né? Ou, aliás, melhor isolar em função de distribuição superficial, né? Fica melhor assim. Então, distribuição superficial é o campo elétrico vezes a permissividade. Então, voltando lá de na nossa relação de densidade de energia, então a gente vai conseguir reescrever. Opa, esse igual aqui ficou estranho. Conseguir reescrever. Já tem um campo, né? Campo elétrico vezes. Como distribuição superficial é campo vezes permissividade, então vezes campo vezes permissividade dividido por 2. E já melhorando ali, né, o máximo possível, então vai ficar a permissividade vezes o campo elétrico ao quadrado, tudo isso dividido por 2, né? A gente pode calcular o campo elétrico por fora, porque como eu acabei de mencionar, o campo elétrico ele pode ser obtido por meio da razão do potencial pela distância, né? Então, isso aqui, nosso campo elétrico, seria o potencial, que é de 200 volts, dividido por 45 vezes 10 a menos 6, né? Isso aqui na minha calculadora deu 4,444 vezes 10 a sexta, 4,444 vezes 10 elevado a sexta volts por metro. Então, a gente pode voltar ali na nossa expressão, né, de densidade de energia, que é igual a permissividade vezes campo ao quadrado dividido por 2. Só que como a gente está interessado em permissividade, então vamos isolar logo permissividade. Então seria 2 vezes a densidade de energia dividido pelo campo elevado ao quadrado. Então nossa permissividade, 2 vezes a densidade de energia, que ele colocou que é 100 joules, né? Isso mesmo? 100 joules por metro cúbico. Então 2 vezes 100 dividido pelo campo ao quadrado, né? Então 4,444 vezes 10 elevado a sexta, tudo isso elevado ao quadrado. E aqui aplicando isso na minha calculadora científica, isso deu o valor de 1,013 vezes 10 elevado a menos 11 coulomb quadrado por Newton metro quadrado. Só que ele quer a permissividade relativa, né? Então, permissividade relativa é a permissividade do dielétrico pela permissividade do vácuo. Então, vai ficar o 1,013 vezes 10 elevado a menos 11 dividido por a do vácuo, né, que é 8,854 vezes 10 elevado a menos 12. E aí, essa permissividade relativa, ela dá 1,144. Só que como o gabarito do livro trabalha com duas casas decimais, então arredondando isso, né, vai ficar 1,14 e bate com o gabarito do livro, né? E agora chegando no quesito C, que é o quesito mais simples de todos, né? Porque ele facilitou bastante. Ele já deu o campo elétrico e já deu a distribuição superficial de carga, né? O campo como 200 kV por metro, vou colocar ali, né? Campo igual a 200 kV por metro e deu a distribuição superficial, né? Voltando ali, cadê? 20 microcoulomb por metro quadrado. Então, 20 vezes 10 a menos 6 coulomb por metro quadrado. E essa relação vai ser a mais simples de todas, né? Porque campo elétrico é igual a distribuição superficial vezes a permissividade. Então, permissividade é distribuição superficial por campo elétrico. Então, minha permissividade vai ficar o 20 vezes 10 elevado a menos 6 dividido pelo campo, né, que é 200 kV. Então, 200 vezes 10 a
ao cubo. É isso. Então, deixa eu ver ali, né? Vou fazer essa manipulação aqui pra gente poder simplificar, né? Então, 200 vezes 10 a menos 7 por 200 vezes 10 ao cubo. Corta aqui, corta aqui. Então, a minha permissividade ela vai ficar 10 elevado a menos 10 coulomb quadrado, Newton, metro quadrado. Como é a permissividade relativa que ele quer, então vai ser a permissividade do dielétrico sobre do vácuo. Então, 10 elevado a menos 10, dividido por 8,854. Opa, 5 ficou estranho. E aquele 8 também. 854 vezes 10 elevado a menos 12. E fazendo isso aqui na minha calculadora, deu 11,294. Só que o gabarito do livro está trabalhando nesse quesito C com apenas uma casa decimal, né? Então a permissividade relativa vai ficar aproximadamente 11,3, que bate certinho com o gabarito do livro, né? E é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa resolução, que tenham entendido. Se não, pode colocar nos comentários embaixo, né? E não se esqueça de se inscrever no canal. Vai aparecer no canto direito do vídeo o botão, né, para você se inscrever. E no canto esquerdo a playlist de outros exercícios que já foram resolvidos desse livro, né? Isso aí vai mostrar para o YouTube que esse material está contribuindo aí com o estudo de eletromagnetismo, né, dos estudantes de engenharia. E é isso. Obrigado por você que ficou até aqui. Um forte abraço, fiquem com Deus, bons estudos, boa semana e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Até mais.